Eu não sei se foi saudável ou se havia outro modo de eu alcançar aquilo. Na verdade, pensando hoje, eu consigo responder as duas perguntas. Mas eu vou deixar você tirar suas próprias conclusões. Eu vou te contar o que eu fiz antes de prestar a prova, o concurso mais difícil que eu já fiz para o nível que eu estava. E eu estou falando do CFC da Aeronáutica, a última prova de cabos da Aeronáutica. Eu era soldado de primeira classe e estudava num curso preparatório CPB. Ficava lá no Carandiru, próximo do metrô Carandiru, em São Paulo. E o professor era o primeiro sargento Borges. Hoje ele já deve ser suboficial. E ele foi um excelente professor. E eu estudava junto com ele diariamente. E só tinha uma única vaga. O concurso que eu escolhi tinha apenas uma vaga. E não tinha vaga para outras pessoas. Porque na minha cabeça só tinha a minha vaga. Eu só precisava fazer o que era necessário para ocupar aquele lugar. Porque uma coisa que eu tenho para mim é que você não está ocupando o lugar que você quer porque você ainda não se transformou naquela pessoa que ocupa aquele lugar. Logo, se eu queria passar no concurso que só tinha uma vaga, eu precisava me transformar na pessoa que ocupava aquela vaga. Então, esse gap entre o que eu era e o que eu precisava ser foi onde eu foquei a minha rotina inteira. Lembrando que todo concurso é uma espécie de idioma que você está tentando aprender a falar. Por exemplo, inglês. Se você não sabe falar inglês, você precisa ter mais contato com a língua e depois ficar mais imerso nela. Quando você faz um intercâmbio, significa que você está totalmente imerso na língua. Logo, você tem mais facilidade e aprende mais rápido. Foi essa ideologia, essa mentalidade que eu usei para passar na prova de cabo, que era de uma única vaga. O que eu fiz? Como foi a minha rotina? Eu lembro que eu trabalhava durante o dia todo. Eu era soldado da aeronáutica, soldado de primeira classe, eu entrava às 8 e saía às 5. Então, eu tinha que estudar durante os intervalos, entre o almoço, só que à noite a minha rotina era completamente diferente, porque eu saía do quartel e ia para o cursinho. O quartel para o cursinho demorava 1h30, mais ou menos. E do cursinho para minha casa, mais 1 hora. Então eu gastava de deslocamento entre o trabalho e a minha casa cerca de 2 horas e meia. Eu morava em São Paulo, na Zona Norte, e trabalhava em Guarulhos, na base aérea de São Paulo. Então imagina, sair de Guarulhos, ir para o Carandiru, lá no metrô, próximo do metrô Santana, ali no metrô Carandiru, e depois sair de lá e ir para Brasilândia, que foi o bairro que eu cresci. Isso demandava muitas horas no dia. Então você tinha 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar, são 5 horas dentro do transporte público. E eu não podia perder tempo. Lembra? Como você aprende um idioma, você precisa estar imerso naquele idioma. Então, basicamente, eu estudava dentro do ônibus, assistindo videoaula ou ouvindo, quando eu não podia segurar o celular. Porém, não foi só isso que eu fiz. Além de estudar no trabalho, em todos os intervalos que eu tinha, almoço, quando eu chegava mais cedo, eu continuava estudando. Porém, eu precisava de mais. E eu via que a minha nota não estava contente ainda. Eu precisava me dedicar mais. Foi quando eu ainda morava com os meus pais em São Paulo, e eu tinha o meu quarto junto com meu irmão, e eu conversei com os meus pais para que eu migrasse para a sala, para que eu dormisse só na sala. Para que isso? Eu colocava DVDs, na época era DVDs, de português, matemática, para que eu ficasse assistindo enquanto eu estivesse, final de semana, almoçando e à noite jantando. Nos horários das minhas refeições, eu ficava assistindo aula. E à noite, depois das refeições, eu ficava assistindo aula até dormir. Foi por isso que eu saí do meu quarto para minha sala, porque não tinha TV no meu quarto e eu precisava continuar vendo aula até cair no sono. Eu literalmente fiquei imerso no conteúdo. E aquilo era muito importante para mim. Passar nessa prova era muito importante para mim. E eu não consigo, na verdade, é um método de vida que eu tenho. Sempre que eu tenho um foco, um objetivo, parece que cega tudo ao redor, eu só consigo ver aquilo. Tudo que é para atrapalhar, eu tiro da vida, eu tiro do meu ângulo de visão e dedico toda a minha energia naquele objetivo. Foi aí que eu comecei. Eu só ouvia aulas durante o dia todo, nunca mais ouvia uma música durante o período de estudo. Eu só estudava em todo e qualquer momento que eu tinha. Muitas vezes eu saía do trabalho, do quartel, lá em Guarulhos, ia para o cursinho. O cursinho acabava em torno de 11 horas da noite, 11h30 da noite. E ao invés de eu ir para casa dos meus pais, demorar mais 1 hora para ir, eu voltava para o quartel. Porque eu voltando para o quartel, eu chegava no quartel 00h30, eu conseguia dormir mais horas. Porque se eu fosse para casa, eu teria que fazer mais 2 horas e meia no outro dia,
eu ia gastar muito mais horas no transporte do que descansando. Então teve um período que eu ia muito mais vezes do quartel pro cursinho e voltava pro quartel para dormir lá e já no outro dia já trabalhar, do que ir para casa, porque eu conseguiria descansar mais para estudar mais. E teve um período que os meus pais até comentavam que eu dormia no sofá e eles vinham, desligavam a TV e o DVD player. Que eu era videoaula na época, né? Eu tinha os DVDzinhos, colocava lá para assistir. Essa foi uma fase que eu fiquei totalmente imerso nos estudos. E eu comecei a estudar muito. Tanto que eu fiz a prova foi num sábado, e eu não conseguia respirar outra coisa. Eu fiz a prova num sábado, voltei da prova contente com o resultado, foi a melhor prova que eu já fiz. Eu tinha feito tantas, mas tantas questões, que chegou na prova, parecia que eu estava estudando, parecia que eu estava em casa, resolvendo questões do meu dia a dia. Passei na prova, mas o resultado só veio depois. Primeiro, eu fiz a prova no sábado. Domingo, eu fui parar no hospital. Por quê? Atacou meu labirinto por estresse e burnout. Basicamente, eu forcei tanto a minha mente e o meu corpo para alcançar esse objetivo que o corpo estolou. Estolou é um termo militar que é quando a aeronave está subindo, não tem mais sustentação para segurar, aí ela cai. E foi isso que aconteceu comigo. Eu estava vindo frenético, subindo. Lá no ápice, eu fiz a prova. E aí eu não tive mais energia para continuar e eu caí. Isso foi no sábado. Eu fiz a prova no sábado de manhã, saí feliz e contente, fui para casa comemorar que eu tinha ido bem na prova, o resultado só iria sair depois. Domingo, eu passei mal e fui parar no hospital. Não conseguia ficar em pé. Eu ficava em pé, o labirinto, pum, eu caía. A sensação de um ataque de labirinto é como se você estivesse tribêbado, muito doido. Você não consegue se segurar, o mundo inteiro girando e você enjoado. Então eu fui para o hospital, eu não conseguia ficar de pé. Eu balançava e eu sentia enjoo o tempo inteiro. Os médicos tiveram que me dopar para que eu ficasse pelo menos tranquilo e o corpo descansasse. Eu fui parar no Hospital da Aeronáutica, que é o ASP, lá em Manaus. Como eu era da Aeronáutica, acabei indo para o hospital de lá. Não consegui acordar durante 12, 15 horas. Eu fiquei dopado assim, quase um dia. E eu tive um problema no quartel justamente por isso. Eu fui para o hospital domingo, fiquei quase 15 horas apagados e eu não fui trabalhar na segunda-feira. Assim que eu cheguei na terça-feira, o meu chefe, era um major, ele tinha feito um processo administrativo contra mim. Por quê? Porque eu causei transtorno administrativo, porque eu faltei na segunda-feira. Aí eu tentei justificar que eu estava no hospital da aeronáutica e tudo, e ele falou assim, ó, você deveria ter avisado, sem avisar, você tem que responder, e esse aqui é um processo administrativo para que você justifique a sua ausência na segunda-feira. Eu justifiquei, mas infelizmente eu fui punido por esse transtorno administrativo que eu causei à administração pública. Esse major, ele era meu chefe, e eu falei assim, não, isso tá errado, eu vou entrar com um advogado para explicar que eu estava no hospital e tudo, e eu estava confiante, crente que eu tinha passado na prova. E aí meu pai falou assim, cara, você vai entrar com um advogado contra ele por um processo administrativo? Ele é major hoje e ele pode atrapalhar a sua carreira. E você, entrando com o processo, você acabou de passar numa prova. Primeiro, assuma o seu posto como cabo, faça o curso de cabo e depois você desenrola isso. E eu falei assim, tá, tudo bem. Meu pai era um bom mentor para mim. Aí eu falei, ok, então vamos lá. Não entrei com um advogado para explicar nem nada, só que quando eu justifiquei, tudo que eu justificasse não iria adiantar em nada, porque a pessoa que me julgou é a pessoa que me avaliaria. Ele é justamente o acusador e o juiz. Os dois eram a mesma pessoa, esse major, que era meu chefe na época. E se eu entrasse com algum advogado, alguma coisa assim, ele poderia não gostar e atrapalhar a minha carreira logo quando eu tinha acabado de passar na prova mais importante para mim. Como cabo, eu não era estabilizado, então qualquer coisa que acontecesse, eu iria sair das fileiras das Forças Armadas. E aquilo para mim era muito importante. Então, eu respondi o documento, entreguei, foi feita uma audiência e sim, constatou que eu estava no hospital, mas como eu disse, ele era o acusador e o juiz, e eu fui punido por um transtorno administrativo por ter passado 15 dias apagado no hospital, após um concurso que eu tinha feito. Porém, o curso saiu o resultado na semana, eu fiquei extremamente feliz e o curso foi em Brasília. O curso de formação de cabos foi em Brasília durante 100 dias, um pouco mais do que 3 meses. E eu lembro que eu fui de carro e lá foi uma experiência muito boa, eu cresci muito profissionalmente e hoje eu olho para trás e penso assim,
não ia adiantar nada eu entrar com um processo ou não para aquilo, um advogado para tentar justificar, sendo que o foco era crescer na carreira. O foco era eu, né, no caso, aprender e me desenvolver. E eu gastei todas as minhas energias e foquei num objetivo. Então, é como se você estivesse com uma luneta. Existe um monte de coisas ao redor, mas você só consegue ver um alvo. E foi isso que eu fiz. Eu estudei, passei mal, mas alcancei. Passei no concurso que tinha apenas uma vaga, ou melhor, passei no concurso que tinha apenas a minha vaga. E isso foi um episódio bem interessante da minha vida. Eu fico muito feliz de ter alcançado isso. Hoje eu sei que não foi tão saudável devido ao ponto de eu apagar depois que fiz a prova, porém o método de fazer, eu acho que não haveria outro. Por imersão no conteúdo, eu acho que é o mais importante. Então, hoje eu vejo e eu utilizo isso para quase todas as minhas áreas. E isso foi em 2009. Eu me formei cabo em 2010 e não fiquei muito tempo como cabo. Eu fiquei como cabo menos de um ano. Porque logo na sequência eu voltei para o cursinho, o preparatório Borges, que ficava no Carandiru, e passei na prova para sargento logo em 2011, começou meu curso de sargento. O curso tem duração de 2 anos, lá em Guaratinguetá, me formei em 2013 e eu não parei de estudar, né? Eu continuei estudando para passar no vestibular para fazer a faculdade de Engenharia Civil na UFAM, na Universidade Federal, lá do Amazonas, que vestibular nada mais é do que um concurso também. Agora me conta de você, qual foi o maior objetivo e o maior esforço que você já fez na sua vida para alcançar algo que você queria muito? Foi saudável? Não foi saudável? Você alcançou o que gostaria? Ou você ainda está lutando para alcançar? Me conta aqui nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gostou desse vídeo, clica no botão curtir, se inscreva no canal e manda esse vídeo para alguém que também está estudando e precisa se dedicar um pouco mais. A gente se vê no próximo vídeo.